Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com uma dose de fé para nossa vida, para minha vida e para sua vida, não é verdade? Para começar, vamos lá, se você está de máscara, às vezes você não está num lugar que você está de máscara, eu busquei uma forma da gente se comunicar e eu sempre começo os meus vídeos com essa maneira da gente comunicar, que é Jesus ama você. É isso mesmo. Jesus te ama e Jesus me ama. E Ele reservou esse dia e esse momento para que eu pudesse falar com você, para que eu pudesse transbordar um pouquinho de tanto que Ele tem derramado sobre a minha vida. Uma revelação, quando a gente recebe uma revelação de Deus, para nós é algo tremendo, é algo grande. E quando a gente vai compartilhar, muitas vezes a gente não consegue dimensionar para quem recebe aquilo que nós recebemos do Espírito Santo. Mas eu quero pedir junto com você a Deus que eu consiga fazer isso, que eu consiga transbordar para você, para a sua vida, tudo que Ele derramou em mim nesses dias. E eu tenho para te dizer que nesse dia tem algo poderoso de Deus para você, tem segredos do céu que o Senhor tem para entregar para mim e para você nesse dia. Vamos começar? Vamos orar? Para começar, querido Deus, nessa tarde, Senhor, Tu sabes os corações que o Senhor está alcançando. Prepara o meu, prepara o das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, para que nós tenhamos um terreno fértil, para que a Sua palavra possa entrar e gerar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Tô com meu suporte aqui meio escorregando, então às vezes vai mexer a imagem. Meninas, então, eu vou falar meninas porque meu público que me acompanha, eu observo, a maioria são mulheres, né? E realmente nesses dias eu não tenho uma constância para trazer algo para vocês, é de acordo com o que o Senhor realmente me traz. E esses dias o Senhor tem colocado algo muito importante para nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E para começar, o segredo, eu já vou entregar o segredo no começo já, tá? Que caso você tenha que sair, você já vai depois meditar nessa palavra, porque é poderoso o entendimento que o Senhor trouxe dessa palavra em relação a nós estarmos mansos ou atribulados. Então a palavra está em Mateus 18. Os principais versículos são 3 e 4, mas eu vou ler desde o versículo 1, tá? Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, chamando quem? Uma criança. Quem é o maior? E ele colocou ela no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esses dias eu andava muito, vamos dizer assim, esse último mês, muito atribulada. Eu acho que é um tempo em que todos nós nos sentimos assim, atribulados. E você pode dizer, mas uma pessoa que caminha com Deus há tanto tempo, como é que ela vai se sentir atribulada se na palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito é a mansidão? Lá em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, mansidão. E como é que eu, caminhando com Deus, e você que acredita em Deus, que ama Jesus, se sente atribulado nesses dias? E essa foi a pergunta que eu fiz para o Senhor. Só um minutinho. Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. Eu falei, Senhor, por que eu estou me sentindo atribulada, Senhor? Se um dos frutos que o Senhor diz que nós temos enquanto seus filhos é a mansidão. E pensando nisso e vivendo esse momento de tanta tribulação, se a gente parar para pensar, qual é o problema em nós nos sentirmos atribulados? Os problemas são muitos e são profundos. Nesses dias, essa semente de inquietação que é gerada dentro de nós pode trazer consequências tão destrutivas. Eu vou citar alguns exemplos: insônia, irritação, deterioração de relacionamento, porque se você não está bem, nada ao seu redor funciona bem, flui bem. Atrapalha o trabalho, atrapalha o casamento, atrapalha relacionamentos com filhos ou marido, ansiedade, depressão, doenças autoimunes. Quantas vezes nós temos identificado pessoas que por algum trauma, por algum evento muito impactante na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, elas desenvolvem artrite, artrite reumatoide, né, uma doença autoimune, lúpus eritematoso, alopécias emocionais, ou seja, queda de cabelo emocionais, psoríase, também uma doença autoimune, dermatites, colites, inflamação no intestino e inúmeros problemas de saúde. E quando a gente chega no médico, ele fala assim, olha, isso aí que você tem é emocional, isso aí que você tem é um problema porque você está passando por muito estresse. E eu confesso a vocês que nesses dias, mesmo caminhando tanto com Deus, eu me sentia assim. E eu fui para Jesus, eu falei, não. Em Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu me apeguei a essa palavra e eu falei, não, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar o Senhor. Eu não vou me conformar em ficar me sentindo atribulada. Eu sei a quem tenho servido, eu sei quem é Deus e que Ele é o Senhor de tudo que existe. E eu te digo, será que você também se sente assim, como eu vinha me sentindo nesses dias? Cansado do fardo pesado, sentindo o peso desses dias, sentindo o impacto disso no seu corpo, dormindo pouco, indisposto, muitas vezes sem ânimo, até mesmo para fazer projetos novos. Não vou mais pensar em nada para frente, eu vou deixar como está. Se você se identifica com isso que eu estou te falando, eu venho aqui hoje para te dizer, não se conforme com essa situação. Clame ao Pai, assim como Davi no Salmo 42:5. É como muitas vezes nós nos sentimos. Davi, que era um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que em tudo colocava Deus em primeiro lugar, um homem que buscava Deus sobre todas as coisas. Mesmo ele, quando se sentiu perseguido, quando se sentiu encurralado, quando se sentiu desafiado pelas circunstâncias que ele estava vivendo, mesmo ele clamou. No Salmo 42:5, Davi diz assim, presta atenção, olha como isso é para mim e para você. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus,
pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Então Davi, naquele momento de dificuldade, naquele momento em que a alma dele se sentia como a nossa, abatida, desgastada, o que ele fez? Clamou ao Senhor e disse, profetizou, deposito a minha esperança em Deus. E ele depositou toda a esperança dele no Senhor. E esses dias que eu falei que eu estava passando também por tribulação, foi o que eu fiz. Eu falei para Deus, Senhor, chega de tribulação dentro de mim. Me dá sua mansidão. Eu quero viver a mansidão do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas nos veem por fora e pensam, mas está tudo bem. Ela está bem. Mas dentro de você, você sente aquela angústia, aquele tumulto, aquela confusão dentro de você. Aquilo vai te angustiando, aquilo vai te consumindo. E nós não devemos nos conformar com isso. Então clame ao Pai, fale, Deus, me dá a sua mansidão. Eu quero viver esse fruto do Espírito que o Senhor declarou em Gálatas 5, que o Senhor está escrito na sua palavra. Eu quero viver esse fruto do Espírito. Davi afirmou no Salmo 37:11, ele disse que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E em Mateus 5 está escrito que eles herdarão a terra. E eu disse, não, eu também quero herdar a terra, eu quero viver essa mansidão, eu quero isso para mim. Então ele me disse, você está disposta a entrar no processo de como ser mansa? E eu não tinha outra alternativa. E será que você tem? Você está disposto a continuar vivendo com isso aí dentro de você que está te corroendo? Eu não estava mais disposta, porque as consequências poderiam ser muito prejudiciais. E eu disse, Senhor, me coloca no processo. Eu quero ser mansa. Eu quero viver essa mansidão. E hoje o que eu quero impartir com vocês é algo muito simples, algo de senso comum, que o Senhor me entregou no final do processo. Depois que eu já passei por tudo, que Ele me ensinou através de um pouco de dor, um pouco de restrição, um pouco de renúncia. Quando eu encontrei este lugar, Ele me pintou o quadro do que eu estava vivendo, do que eu tinha encontrado. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse dia. Presta muita atenção, porque isso é para o seu coração. É a leitura que nós fizemos no início, em Mateus 18, 3 e 4, que diz que se não converterdes e não fizerdes como meninos, como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, o que o Senhor me disse? Ele me disse, Graciela, seja como uma criança. Coloca seu nome aí. Fala, Mariana, seja como uma criança. Mulher, seja como uma criança. Ele me disse, você observou que a mansidão veio quando você agiu em uma circunstância como uma criança? Eu falei, ué, mas como isso, Senhor? Ele falou, sim, quando você teve que se confrontar com qualquer circunstância nova e você não foi na defensiva, e você não foi para atacar ou para se defender, e você não foi criando uma ansiedade em relação àquilo que você ia viver. Mas ainda era pouco, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. E eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou até pular uma parte do que eu ia falar e eu vou contar uma historinha para vocês que ele me contou. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu estou com os meus filhos dentro de casa, devido a essa circunstância, desde março. E
Nós estamos abril, maio, junho, indo para julho. Dá 3, 4 meses. Você acha que em algum momento eles reclamaram ou me pediram para sair, para ter a liberdade de sair de casa? Não. Em nenhum momento eles fizeram isso. E o Senhor me trouxe esse entendimento. Nenhum dia eles me pediram isso. Sabe por quê? Porque o pai deles disse para eles assim, ó: filho, se você sair, pode ser muito perigoso. E você pode comprometer a sua saúde de uma forma muito grave. E sabe como é que eles reagiram? Ok, pronto, isso bastou. Não precisou falar mais nada. Não precisou falar mais nada. O pai falou que vai ser perigoso. Pronto, eu vou obedecer. Não é nem obedecer no sentido de estar sujeito. Eu vou viver isso que o meu pai está dizendo para eu viver. Porque ele me falou que diferente disso vai me trazer prejuízo. E quando o Senhor me trouxe essa percepção, esse entendimento, eu falei, meu Deus, que forte isso! Isso é muito poderoso. Eles confiaram no Pai e pronto, bastou para eles. E sabe o que Deus me disse e o que Deus te diz? E você pode observar com seu filho que você tem em casa ou com alguma criança que você conviva. Como que uma criança dorme? Como que uma criança dorme? Uma criança dorme mansa. Uma criança dorme tranquila. E como que nós temos dormido? Muitas vezes inquietos, agitados, atribulados. Então o Senhor nos diz hoje, imite uma criança. Imite a mesma resignação, a mesma obediência, a mesma confiança que uma criança tem no Pai. Esse é o segredo. Outra coisa que me veio à mente é que quando eu levo os meus filhos para algum lugar novo, vamos num parquinho, ou vamos num médico, vamos para alguma coisa, um programa novo. Sabe como que eles reagem? Eu falo assim, filho, vai, pode ir. Vai na frente pro novo. Vai na frente pro novo, filho. E eles vão indo. E quando eles estão para chegar naquele lugar, sabe o que eles fazem? Isso é tremendo, isso é muito forte. Eles param, olham para trás e falam, pai, você não vem comigo? E eu falo, não filho, vai, pode ir. E sabe o que eles falam? Sabe o que uma criança fala quando ela está indo para o novo, sozinha? Uma criança tem esse discernimento que nós não temos. Ela olha de novo para o pai e diz, pai, eu não vou se você não for comigo. Pai, eu não vou sem você. Vamos comigo, pai. Vamos comigo, pai, para o novo. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos agido assim, como uma criança? E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias. Você quer sair da tribulação? Você quer viver uma vida de mansidão? Faça como uma criança. Não vai na frente. Chama o pai. Pai, você não vem comigo? Pai, eu só vou se você for. Um filho anda na dependência do pai. Ele não se preocupa. Um filho quando acorda, uma criança quando acorda, ela se preocupa quando ela acorda o que ela vai comer? Não. Ela acorda e sabe que o pai vai providenciar algo para ele comer. Ele se preocupa o que vai ter para o almoço? Não.
Ele sabe que vai ter o almoço, o pai vai providenciar o almoço. Então por que uma criança vive tanta mansidão, tanta paz e nós não? É isso que o Senhor está dizendo em Mateus, é isso que o Senhor diz na Bíblia, que nós façamos como uma criança, nós tenhamos esse coração dependente do Pai como uma criança. E para completar esse nosso entendimento, eu trago a passagem do filho pródigo, né? Onde o filho, eu não trouxe aqui, mas o filho pródigo, ele pede a herança do pai e fala: pai, agora eu vou viver minha vida. E vai. E chega um momento em que ele olha a vida que ele está levando e ele fala: meu Deus, até os empregados do meu pai vivem melhor que eu, né? E assim, muitas vezes, nós também seguimos sozinhos como o filho pródigo. Nós pegamos a nossa herança. O que é a nossa herança? Qual que é a herança que o Senhor nos deu? As nossas capacidades, as nossas aptidões, as nossas habilidades. Normalmente fazemos isso lá pela adolescência, às vezes já grande, né? Pegamos tudo isso, a nossa autossuficiência, e fazemos como um filho pródigo. A gente segue. Pai, agora deixa que eu consigo resolver sozinho. E ele segue decidindo tudo. E assim nós seguimos muitas vezes, seguindo e decidindo tudo, do nosso jeito. Qual é o erro? Qual é o erro? O erro é que a gente para de olhar para trás, o erro é que a gente para de olhar para o Pai, o erro é que a gente para de viver na dependência dele, pedir: eu só vou se o Senhor for comigo, que foi o que Moisés fez. E sabe qual é o resultado disso? Vivemos atribulados, vivemos atribuladas. Quando, se bastasse nós falarmos com o Pai, nós pedirmos para o Pai, nós nos colocarmos na dependência do Pai, para que tudo isso fosse sanado, para que tudo isso fosse eliminado das nossas vidas. Então a gente vai às vezes na defensiva, a gente vai às vezes sozinho e depois nós nos sentimos assim. Mas o que eu quero te dizer hoje é que é hora de voltar para o Pai. É hora de voltar a ser a criança do Pai. É hora de voltar a ser uma criança. É hora de voltar a viver isso que os nossos filhos, netos, crianças que vivem perto de nós vivem. Para nós pararmos de estar na tribulação, para nós abandonarmos as nossas inquietações, para nós sairmos desse lugar de inquietação. Você tem Pai. E Deus me falou e eu te falo hoje: volte a ser a criança do seu Pai. Volte a ser a criança do Pai. Volte a descansar, volte a dormir, volta para casa. Baixe a guarda. Deus te diz hoje: baixe a guarda. Eu te defenderei. Eu ainda, insistente, perguntei para Deus: mas Senhor, e se vier alguém me atacar muito? Ele falou: mas você não sabe quem é seu Pai? Eu sou aquele que te defende. E eu vou te contar outro segredo. Muitas vezes o que nos defende do mal que está à nossa frente não é a nossa defensiva, mas é o nosso olhar tão puro, tão humilde, tão amoroso, tão dócil, tão desarmado, que ao chegar alguém para te atacar, o mal dela se constrange com o bem que você carrega e a luz dissipará toda a treva. E você já foi defendida dessa forma. Acredite nisso que eu estou te dizendo, porque eu não estou te falando algo teórico, eu estou te falando algo que eu vivo, algo que eu vivi e que é algo que eu quero continuar vivendo nesse lugar. Em Isaías 37:5 diz assim: eu mesmo defenderei essa cidade para salvá-la por amor de mim.
pois és meu servo. Então, o convite que eu tenho para te fazer nesse dia é: volte a ser a criança do Pai. Que criança você é? Sabe qual é a criança que não sente essa segurança? É uma criança que não tem pai. A criança que não sente segurança no pai. Você olha uma criancinha na rua às vezes que ela é agressiva, que ela é defensiva. É por quê? Porque ela não tem pai. Ela não tem quem o defenda. Então o pai virou para mim e falou assim para mim: se você tá na defensiva, você tá agindo como uma criança que não tem pai, uma criança que sabe que existe um pai, mas não tem ele como seu pai. Então eu decidi me colocar nesse lugar de filha, de confiança, e eu posso te garantir que esse lugar você encontrará a mansidão que você precisa para caminhar a próxima milha, para vencer o próximo desafio, para alcançar um lugar, aquele lugar que a Bíblia fala, o lugar secreto, o refúgio, a fortaleza, a sombra do Onipotente. Esse é o lugar, esse é o meu lugar, esse é o seu lugar, esse é o lugar para o qual você foi chamada. Mas para isso, você tem que deixar de saber que tem um pai e passar a viver em confiança que este pai está te defendendo e te guardando. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro, Senhor, para que essa palavra possa gerar vida, Senhor, em mim e naqueles que a ouvirem, Pai. Que esse lugar de segurança, que esse lugar de mansidão, que esse lugar de confiança de filho, que sabe que tem um pai que te defende, possa ser introduzido em nossa alma, em nosso espírito, em nome de Jesus. Essa é mais uma dose de fé e que ela possa gerar vida e vida em abundância para você. Até a próxima.